Queridos amigos, boa noite a todos. Aqui eles respondem, né? Em verdade, a satisfação é minha. Enquanto o companheiro aqui orava, eu fazia a minha prece individual, agradecendo a Deus a oportunidade de poder ter a possibilidade de dividir com os companheiros aquilo que tem sido motivo das nossas buscas, das nossas leituras, do nosso empenho. Agradecia a oportunidade de poder estar lhes falando hoje à noite. Ontem estivemos no município de Caxias, fazendo uma palestra, e eis que ainda estávamos com os reflexos de uma gripe intensa que pegamos no final da semana passada, e ontem realmente a voz estava um pandareco. Hoje ela está um pouquinho melhor, de modo que, embora eu tivesse combinado com a Maria fazer uma palestra de 3h30, eu não sei por que riram, não entendi. Então, Maria, eu vou ficar devendo, considerando a voz. Na quarta-feira eu saio para o Vale do Paraíba, fazendo 3 palestras, mais um seminário, então eu vou ter de minimizar, diminuir a exposição de hoje, então eu vou fazer uma palestra um pouco menor. De modo que, desde já, pedimos que os bons espíritos nos auxiliem, que possamos, irmãos, ter essa noite de segunda-feira, uma noite como sendo de verdade uma experiência, um momento nosso na casa de Fabiano. Que possamos, tanto quanto possível, deixar aflições, preocupações, pendências, coisas que estiveram conosco e nos maltratando emocional e mentalmente, possamos nós tentar nos afastar disso, para que possamos viver, de fato, de verdade, uma experiência diferente, um momento diferente nesse final de segunda-feira. Então, que os bons guias, que os protetores espirituais que morejam, que trabalham nesta casa, possam nos auxiliar. A mim, movimentando memória, emoção, entusiasmo, a vocês, criando uma receptividade, uma predisposição para ouvir a mensagem que escolhemos para a noite de hoje. Eu vou chegar bem perto o microfone, de modo a usar o mínimo de voz possível. Então, ainda naqueles dias de Pedro Leopoldo, uma cidade que só passou a ser conhecida no Brasil, a fazer parte do mapa do Brasil, a partir do nascimento do nosso Chico Xavier. Eis que o Chico, já na sua tarefa de mediunidade, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, quando retornava para casa, era comum encontrar aquele sujeito, aquele cavalheiro, que depois de um porre homérico, de várias e várias canecas de pinga, caía na sarjeta daquelas ruas ermas e frias de Pedro Leopoldo. Era o Chico, na sua bondade, na sua devoção a Jesus, que recolhia esse homem totalmente embriagado, totalmente fora de si,
levava o Chico, ele, à sua própria casa, dava-lhe um banho, um café forte, e quando então ele já estava um pouco mais composto, mais lúcido, é que o Chico deixava que ele tomasse o rumo da sua casa. Isso aconteceu durante alguns anos, e eis que um dia, esse homem aceita o convite de um companheiro evangélico, pertencente a uma dessas ramificações evangélicas protestantes. E ao comparecer ao culto, ele percebe um chamamento diferente. Ele é tocado, e ao ser tocado, ele se propõe a frequentar essas reuniões, os cultos, as pregações daquela igreja. E pasmem, irmãos, dentro de pouco tempo, aquele homem foi capaz de romper com seu passado de alcoolismo, de abuso, de embriaguez, e começou, inclusive, a estudar, a se dedicar às palavras do Velho e do Novo Testamentos. Começou a ele estudar a Bíblia Sagrada, a palavra sagrada, e dentro de alguns poucos anos, ei-lo, pastor daquela igreja, e os seus sermões, a sua pregação, tinha um sabor de convicção, de verdade, porque ele fazia um contraste entre o que havia sido a sua vida até então, e a partir do momento que se aproxima do chamamento de Jesus, ele consegue refazer a sua vida, a sua existência. De modo que se torna pastor, mas em memória e em gratidão ao que o Chico fizera por ele tantas vezes, ele não abandonou propriamente o Chico. Agora já composto, arrumado, equilibrado, de vez em quando comparecia ao Luiz Gonzaga ou à própria casa do Chico para um café, mantendo assim aquele clima de amizade, de harmonia, embora ele pertencente a uma igreja de uma denominação qualquer, protestante, e o Chico declaradamente espírita. Um dia, está esse homem conversando com o Chico, e em dado instante diz ele assim: Chico, dizem que você se comunica com um tal de Emanuel. É um espírito que responde coisas as mais complicadas, as mais diversas. E eu tenho uma questão aqui comigo, que eu até hoje, embora me dedicando às letras santas, eu não consegui ainda entender isso. Por que é que Deus, que já vem prometendo há tantos séculos a separação dos bons e dos maus, por que é que Deus demora tanto? Desde o judaísmo, falava o pastor, ex-bêbado, desde o judaísmo, o povo clama por esses dias de paz, por essa divisão, em que estarão de um lado as ovelhas e do outro os bodes. E nesse mundo tão confuso, Chico, nessa sociedade tão conturbada, pergunta aí a esse tal de Emanuel, por que é que Deus está esperando tanto? Afinal, o que é que Deus está esperando? Por que é que Ele não manda um fogo aterrador,
de modo a separar quem presta e quem não presta. Pergunta aí a esse seu espírito guia. O Chico vira-se para o amigo e diz: Emanuel está presente. Eu estou levantando um pouquinho a voz, porque para suplantar a voz das meninas. Daí eu estou tendo que subir um pouquinho a voz. Então eles estavam ali reunidos, pequeno grupo, e aí o Emanuel, diz o Chico, o Emanuel está presente, pastor. E ele ouviu a sua pergunta. E ele manda que eu responda ao senhor, fazendo-lhe uma pergunta. Ele manda que eu pergunte ao senhor, pastor, por que é que Deus esperou o senhor até ontem? Quando ele se achava o errado, quando ele se achava o desencaminhado, o perdido, ele não cobrava de Deus essas providências. Na medida em que ele se incluiu, se achando como uma ovelha, como um bom, como um refeito, como um eleito, como um renascido, ele começou a cobrar de Deus pressa, assodamento, resolução, definição, separando aqueles que eram bons daqueles que não são tão bons. Esse episódio, queridos, me veio à memória, narrado a mim pelo Newton Boechat, grande amigo desta casa, a quem eu invoquei também durante os meus minutos de prece. Me ocorreu falar um pouco dessa pressa por dias melhores, por um mundo de regeneração, me permitindo, como espírita, exercendo a minha faculdade de raciocínio, de análise, de observação, de razão, considerando que há uma voz corrente no nosso meio, dizendo que nós já estamos no badalado, esperado, desejado mundo de regeneração. Aqueles que estão ainda desavisados são surpreendidos com a notícia de que, você não sabe? Aqui já é um mundo de regeneração. Já está havendo a migração daqueles espíritos que não prestam, daquela gente que não aproveitou as oportunidades. E, finalmente, essa gente vai ser afastada, vai ser eliminada, vai para o mundo inferior, porque a Terra já está em condições de adquirir um padrão espiritual melhor, condizente com o que seria um mundo de regeneração, e, portanto, essas almas que não se adequaram, elas serão eliminadas, elas serão levadas para mundos inferiores, já que esse mundo aqui, pelas condições que possui, não tem mais condições de abrigar essas almas. Desde Platão, na República de Platão, o nosso discípulo de Sócrates já imaginava um mundo em que as autoridades políticas seriam éticas, seriam governantes moralizados. A República de Platão é um mundo utópico, é um mundo bom, porque é conduzido por inteligências que são emocionalmente desenvolvidas também. Então, desde lá de trás, isso não é novo,
A humanidade clama por esses dias melhores, por uma época de mais fraternidade, de mais amor, de mais concórdia. De modo que nesses dias que atravessamos, dias difíceis, em que o noticiário relacionado ao nosso próprio país desagrega, nos deprime, nos entristece. Eu conheço amigos que estão abrindo mão de ver noticiário, porque a cada sessão, a cada periódico, a cada notícia, ele vai se tornando cada vez mais pessimista, cada vez pior, cada vez mais triste. Nesses dias que correm, em que não só o nosso Brasil afunda numa crise de facetas diversas, complexas, variadas, mas que o próprio mundo clama por dias melhores, dias felizes. É comum que nós nos lembremos de Isaías, 730 anos antes de Jesus, no seu capítulo 13, prevendo aqueles dias felizes, em que a ovelha moraria com o lobo, o leão, o bezerro e o boi andariam juntos, o leopardo e o cabrito viveriam em paz, o urso e a vaca seriam companheiros no mesmo pasto. Os bebezinhos, os nenenzinhos, nesse dia, poderão brincar no meio de serpentes venenosas, ou levar suas mãos no buraco dos escorpiões, e nada lhes acontecerá. Esse sonho, essa perspectiva de um mundo melhor, essa ideia de que estamos em processo de um mínimo para o máximo, do inferior para o superior, do menos bom para o melhor. Essa noção está presente no mundo, não só no cristianismo, como no judaísmo, como na mitologia grega, como em todas as partes do planeta. No século XVI, Thomas More criou as chamadas utopias, em que existiria um plano, um mundo, uma atmosfera, uma esfera, em que haveria concórdia, harmonia, bonança e alegria nessa esfera, nesse mundo. Se abrirmos o Apocalipse de João, no capítulo 21 e nos versos 16 e seguintes, vamos ver João prever a nova Jerusalém, o novo mundo, a nova terra, que será um mundo perfeito, um mundo bom, um mundo de luz. De modo, vejam, irmãos, que esse apelo, que esse anseio, que esse anelo, que esse desejo nosso por dias melhores, isso não nasceu conosco, não nasceu com essa crise, não nasceu com esse momento. E desde que nós temos notícia em várias correntes religiosas e filosóficas do planeta, temos notícias de que as pessoas esperavam que esse mundo viesse. E agora, nós espíritas, ansiosos por essa metamorfose, sequiosos por essa transformação, estamos apressados, porque a hora urge, o momento está acontecendo, e quem não for nessa leva vai se danar.
Essa é a voz corrente. Isso é que nós temos ouvido. E às vezes, sem o devido cuidado, um mínimo cuidado, de lermos no Evangelho segundo o Espiritismo o que é o mundo de regeneração. Irmos à Gênese e verificarmos quais são as possibilidades das previsões. E vamos repetindo, queridos, isso a torto e a direito. Repetindo coisas que nós ouvimos, ao mesmo tempo que constatamos uma realidade que aí está, que nada demonstra um mundo melhorado. Claro, melhor do que foi um dia, óbvio, mas condizente com a ideia de um mundo de regeneração, como está escrito em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai uma distância grande, queridos. Estamos em 2017. Apenas 72 anos em que um país extremamente civilizado, culto e religioso envergonhou a história humana, a humanidade, gerando o nazismo, o Holocausto, em que mais de 6 milhões de pessoas, aliás, só judeus, é a população do Rio de Janeiro inteira morta. Qual o crime? Serem judeus, negros, homossexuais. A humanidade foi capaz, irmãos, de há apenas 72 anos atrás conviver com uma barbárie dessa natureza. 72 anos. Eu olho aqui e tem gente com mais de 72 anos. Tem gente que viu ou ouviu os horrores da guerra. É nesse mundo que pronuncia um mundo de regeneração, que de 1948 a 1994, portanto, quem me ajuda a fazer as contas, 6 e 17, 23 anos. Há apenas 23 anos, a África do Sul vivia um sistema segregacionista, em que as pessoas que tivessem a má sorte, o azar de nascerem negras, seriam espezinhadas, discriminadas, maltratadas, negadas. Durante décadas, a questão de 23 anos só atrás, o mundo assistia esse horror, essa indecência, essa coisa horrível, em que as pessoas eram separadas, discriminadas pela cor da pele. 23 anos é muito pouco, queridos. Acharemos, então, que todos aqueles dirigentes da África do Sul são os tais que serão expulsos? Será que não há necessidade de mais tempo? Será que a humanidade está madura para fazer as suas escolhas corretas, certas, as suas opções de natureza mais fiel, mais espiritual, mais digna, mais moralizante? Quando em novembro último,
a questão de 7, 8 meses atrás, a maior nação do planeta, em poder, em dinheiro, em capacidade tecnológica, os Estados Unidos da América, realizou as chamadas eleições presidenciais. De um lado, uma candidata democrata, com a sua base de governo. Do outro lado, o candidato republicano. Para espanto de todos e desencanto de vários, ao invés dela, que era a esperada, ele surpreende, porque os representantes de seus estados, votados pelo povo, optou que ele viesse a ser o presidente dos Estados Unidos da América. E qual foi a plataforma dele? Como é que ele ganhou? Qual foi a música que ele entoou? Qual foi o chamamento da sua proposta de governo? Fechar a América. Manter a riqueza da América. Expulsar esses que vêm aqui tentar a sorte. Eliminando postos de trabalho dos americanos. Fazer um muro separando o México pobre, terceiro-mundista, da América rica, de modo que os americanos pudessem continuar a sua vida boa, o seu status quo, o seu padrão econômico, financeiro, de civilidade, e não dividir isso com as nações mais empobrecidas. Quando, há meses atrás, a Inglaterra, que até então fazia parte da comunidade europeia, através de um referendo popular, o povo inglês decide sair do bloco europeu, realizando aquilo que os políticos chamam de Brexit, a saída, o exit da Grã-Bretanha. Sustentando o quê? Que o bloco europeu era composto de nações ricas, como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, mas que também tinha países empobrecidos, como Portugal, Espanha, Grécia. E o povo inglês decidiu sair da comunidade europeia porque queria manter o padrão inglês, o padrão de riqueza do seu povo, e não dividir com aquelas outras nações empobrecidas. E eu não tenho como ouvir essas coisas, irmãos. Alguns poderão estar pensando, mas isso aqui é uma palestra ou um comício político? Nós temos de trazer as observações políticas para a gente entender o mundo em que a gente está. Eu não consigo ver a escolha dos ingleses, a opção dos americanos, o risco que Marine Le Pen representava enquanto direita rígida, radical, cuja proposta, de novo, era fechar a França para os refugiados, não aceitar ninguém pobre em solo francês. Eu não tenho como ler isso, meus irmãos, sem lembrar da questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é o defeito? Qual é o defeito mais radical? Qual é o maior defeito entre todos eles? As entidades respondem: o egoísmo. O egoísmo é o sinal da nossa involução.
Todas as vezes em que nós pensamos mais em nós, no nosso bem-estar, no nosso padrão, na nossa riqueza, nos nossos bens, no nosso conforto, em detrimento de outros, estamos sendo egoístas. E é esse povo, é essa gente com essa cabeça, é essa gente que faz esse tipo de escolha, que está em condições de ir para o mundo de regeneração. Dirão alguns, mas Eduardo, está muito no iniciozinho. Você está muito no iniciozinho, não precisava falar. Quem é que vai para lá, querido? Ou melhor, quem é que fica? Será que não é muita gente sem condição para que Deus tome essa iniciativa agora? Será que, à semelhança do pastor protestante, nós inconformados e insatisfeitos com a situação que aí está, e achando-nos aqueles que já são as ovelhas, os bons, os que aqui ficam, e essa gente que não presta vai embora? Será que não é muita gente que não presta ir embora? Será que não é muito pouca gente a ficar? O que diz a codificação sobre as previsões? Vamos ao capítulo de a Gênese, chamado Teoria da Presciência, quando as entidades são claras ao dizer que algumas entidades evoluídas, dotadas de alto padrão espiritual, elas conseguem augurar, elas conseguem prever alguns acontecimentos. Quase sempre elas se conduzem pelo movimento da sociedade. Conforme o movimento do mundo, essas entidades conseguem prever algumas coisas do futuro. E aí dirão, é isso, Eduardo? É isso que está acontecendo. As entidades falaram, viram e falaram através dos médiuns que nós já estamos prontos, já no último instante. Aproveita a arca quem quiser. De novo, o velho mito da arca de Noé. Suba na arca quem está pronto para esse mundo melhor, porque a turma que não tiver em condições vai embora. Entretanto, as entidades, Kardec escrevendo sobre a teoria da presciência, vai dizer que as entidades, elas imaginam, elas preveem de maneira genérica. Elas não podem precisar datas, fatos, épocas, porque essas coisas podem ser apressadas ou retardadas em função do livre-arbítrio humano, e são taxativas as entidades da codificação, ao dizer que toda tentativa de precisão de datas, de época, de ano, denuncia um espírito evoluído, batedor, zombeteiro, mistificador. Aceitar datas, épocas, fatos precisos dessas entidades é prestar um desserviço à doutrina, porque eles podem antecipar algumas coisas, mas não podem precisar com exatidão quando isso vai acontecer, porque existem fatores da humanidade, da sociedade, que, de novo, podem apressar ou retardar esses acontecimentos. Então, queridos, será que estamos
atentos ao que consta na codificação? Será que não estamos muito envolvidos por essas novidades que chegam a todo momento? De que a hora urge, de que o momento chegou? O processo de evolução é contínuo. A regeneração da humanidade é desde sempre. Já que a evolução começou, sabe Deus aonde, e vai terminar, sabe Deus aonde. Estamos em processo. Então, o nosso cuidado de não apequenar a doutrina, na medida em que essas datas cheguem e nada acontece, nesse momento em que 65 milhões de refugiados estão no mundo sem ter onde morar, abrindo mão do seu país, da sua língua, da sua comida, dos seus amigos, do seu mundo, para continuarem vivos. Neste momento em que a terra se prepara para chegar ao mundo de regeneração, todos os dias, 1 bilhão de pessoas dormem com fome. As pessoas vão para a cama, deitar, sabe Deus aonde? 1 bilhão, somos 7. 1/7. Essa gente está dormindo com fome. E 20 milhões morrem anualmente de fome. A mim me parece um panorama muito esquisito. Eu esperaria estarmos chegando a um planeta de regeneração em que essas diferenças macabras, medonhas, indecentes, elas fossem menores. Vocês conhecem o Jadson? Eu vou lhes apresentar o Jadson. O Jadson está hoje com 14 anos. É um adolescente, negro, nada bonito. A sua avó está sendo indiciada por tráfico de drogas. A mãe está presa por roubo. O irmão de 15 anos foi assassinado pela quadrilha rival da dele. O irmão de 17 anos está sendo processado. E primos e tios estão cumprindo pena nos presídios do Brasil. Pois o Jadson, há 4 anos atrás, por gostar muito de futebol, teve a oportunidade de fazer uma apresentação na Itália. E isso fez com que a sua vida cruzasse a vida de Irene Zagni, uma médica italiana, que sabe Deus por quê. Viu naquele garoto de 10 anos que ela podia fazer alguma coisa. Adotou o Jadson. E nesse último segundo domingo de maio de 2017, ele com os outros 3 irmãos também negros da mesma comunidade organizaram uma festinha para a sua mãe de verdade, para a sua mãe do coração. Com o esposo da Irene, os 4 se organizaram e fizeram uma festa surpresa para a mamãe, para a mama de todos eles, em Verona, na Itália.
E ficamos pensando que bastou esse garoto receber uma oportunidade, ser apresentado a uma realidade diferente e fazer a opção de ser diferente. Os Espíritos dizem que não existe arrastamento irresistível, de modo que qualquer um, nascido em momentos, em circunstâncias, em contextos desfavoráveis, pode sim rever sua postura. Mas eles também são unânimes. No comentário de Kardec, a questão 171, na questão de número 639, quando o codificador pergunta: qual o mais culpado? Aquele homem ou os homens que erram, ou aqueles homens que colocam esses em condições tão desfavoráveis que os leva a errar? As entidades dizem: quem os conduziu àquela situação. Então, os mais errados, os mais complicados, são aqueles que não deram condições melhores para essas pessoas se expressarem de forma melhor. Vocês conhecem Roberto Carlos? Não, não é esse, não. O Roberto Carlos é conhecido hoje como o contador de histórias. A questão de alguns anos atrás, ele foi durante anos seguidos o vencedor de fugas da FEBEM. Ninguém era páreo para ele. Era ele ser preso e ele fugia, até o seu destino cruzar com uma francesa, que deu a ele uma condição, uma oportunidade, ensinou-lhe o francês. E aos 13 anos, ele analfabeto, aos 19, estava entrando na universidade. Hoje, o Roberto Carlos mora em Belo Horizonte e decidiu fazer por vários jovens aquilo que a vida fez por ele, dando-lhe uma outra chance. Será que nós estamos dando a condição a essas entidades, a essas pessoas, para expressarem seu lado bom? Vamos de novo à Gênese, no capítulo A Nova Era, no item 27, e lá está escrito que os espíritos que não conseguirem acompanhar a evolução da Terra serão levados para mundos inferiores. Aqueles que não conseguirem maturidade espiritual serão expurgados para essas esferas inferiores à Terra. E é nisso que nós nos baseamos para sustentar a ideia de que os tempos estão próximos. Mas se prosseguíssemos a leitura, se fôssemos um pouquinho à frente, leríamos o item 29, quando Allan Kardec nos diz que essas entidades não é que vão ser outras que virão. A grande maioria serão os mesmos espíritos. Simplesmente bastou a esses espíritos entrar em contato com a realidade espiritual para despertarem seus instintos bons. Então eles voltam à Terra. São aqueles que tiveram exemplos tão ruins que, ao ir para o mundo espiritual, conhecem outros valores e voltam para a Terra. Então essa gente toda que vai embora, queridos, não é tanta gente assim não. É gente que vai ter a oportunidade de ver uma realidade diferente, uma realidade espiritual diferente, e por isso se modificam. O contexto interfere muito.
Nós somos muito mais filhos do meio, das circunstâncias, do momento, da multidão, do que temos noção. Eu tive a oportunidade de ir em Vitória da Conquista, onde vou com certa periodicidade fazer o trabalho espírita, mas alguns anos atrás me hospedava na casa de um casal, ela de Niterói e ele do Norte Fluminense. Eu vou citar-lhes os nomes. A Áurea e o Renan. Ele, médico oftalmologista. E ela, dona de casa. E vocês haverão de ver que ela não podia fazer outra coisa a não ser dona de casa. Porque o casal teve 3 filhos e adotou 38. Isso existe. Adotou 38. Não é um orfanato. Não é uma casa de crianças abandonadas. São irmãos que têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Ali tem criança feia, tem criança bonita, tem criança amarela, tem criança branca, tem criança negra, tem criança normal, inteligente, tem criança com um pouco de dificuldade, retardo mental. E no meio daqueles 41, a coisa ali se resolve, sabe Deus como. Ali todos vivem naquele ambiente de pai e mãe. Tanto que quando ele decidiu, pensou em transformar em orfanato, disse, não, é sua casa, com 41 filhos. E imagine vocês, que ele disse que não desencarna enquanto não comprar um apartamento para cada filho. Você vai ser rico. Você vai ser poderoso, milionário, 41 apartamentos. A questão de alguns anos atrás, eu vi uma experiência fortíssima que eu passo para vocês. Chegou à casa deles um garoto com os 2 irmãos. A essa época ele estava com 7 para 8 anos. Depois que os juízes foram nas outras casas tentar a adoção e não conseguiram, porque as crianças, a fila para adoção no Brasil é muito grande, porque todos querem uma criança bonita, loira, de olhos azuis e bebê. O percentual de possibilidade de uma criança depois dos 8 anos e negra é 0. Ninguém adota. Pois eis que, depois que todos negaram a adoção, o juiz, já meio avexado, vai a ele e diz, doutor Renan, só tem o senhor. E para lá, então, foi esse menino, de 7 para 8 anos, com os 2 irmãozinhos menores. E esse garoto chega naquela casa, é o brigão, é o forte, é o varão, é o agressivo. Foi a primeira criança que eles tiveram um problema de menina com menino. Ele havia desenvolvido tanto com 7, 8 anos, que esse problema dessa questão de garoto com garota, que eles não conheciam, esse menino começa esse problema lá, mas foi resolvido logo. Esse garoto chega naquela casa, é o brigão, é o valentão. Promete soco e pancada a qualquer um que ore para ele atravessado. Ele aprendeu isso na rua. Vivia na rua ele, os 2 irmãos menores e a mãe sifilítica, aidética. E ele aprendeu que se ele desse o primeiro soco, nenhum ousaria implicar com ele e com seus irmãos. De modo que era só olhar e ele partia para dentro.
agressivamente, estapeando e socando de maneira agressiva e cruel, diria até. Chegou em casa do casal daquele jeito, e eu vi, queridos, ao longo daqueles dias que fiquei naquela casa, eu vi esse menino, depois que ele percebeu que não precisava brigar, não precisava se defender, tinha uma mãe e um pai, tinha respeito, tinha amor, tinha harmonia, amizade. Quando ele percebeu que as horas das refeições ele tinha para comer o que quisesse, quando ele viu que podia guardar suas armas, ele as guardou. Optou por voltar a ser criança de novo. Era valentão, mas doía, porque a sua escolha era ser criança. E com que alegria eu vi aquele menino chorar pedindo colo. Como qualquer criança boba e tola, frágil, como os nossos filhos. Ele voltou. Ele decidiu voltar, ao invés de ir naquela direção equivocada. O que nós temos feito, queridos? O Brasil possui uma população carcerária de 586 mil detentos, quando as vagas são de 381 mil. Para quem tem dificuldade com matemática, inclusive eu, imaginem 8 sujeitos dentro de um Fusca por anos a fio. É essa a condição. Está provado que de 3 detentos, a segunda detenção, o crime é sempre pior do que o primeiro. De cada 10, 9 aprende exatamente naquele ambiente que deveria ser de recomposição, de reeducação, ele aprende, se aperfeiçoa na arte de fazer o errado, de ser violento. O criminologista David Berry, da Califórnia, mostrou que detentos, quando submetidos a condições humanas de respeito, com profissionais que respeitam seus limites, dão a ele condições humanas compatíveis, embora sendo preso, eles têm 40% a mais de chance de se recomporem em relação àqueles que estão em condições subhumanas, desgraçadas. Então não seria a terra um grande presídio? Não seria a terra essa grande penitenciária em que as pessoas estão aqui para aprender, mas estão tendo exemplos horrorosos, e achamos que então é hora de chegar a esse mundo? Estamos nós em condições, com esse panorama, com essas características, chegar a esse padrão espiritual de um mundo de regeneração? Vocês devem estar pensando que eu decidi falar às 3h30. Mas é que o tema é empolgante, ele inflama, porque essas coisas são notícias, são dados, que nós todos temos oportunidade de tê-los e analisá-los à luz da doutrina. Já então me despedindo, eu me lembro aqui de uma historinha da mitologia grega, que conta a história de Zeus, que depois de vingar-se de Prometeu,
aquele Deus, ou semideus, que roubou fogo do Olimpo e trouxe para a terra. Porque até prometeu fazer isso, a terra à noite era uma escuridão só. Mas prometeu, com dó dos humanos, rouba fogo do Olimpo e traz para nós. Zeus, depois que se vinga de Prometeu, decide se vingar da humanidade. Então localiza Pandora, que era esposa de Epimeteu, que por sua vez era irmão de Prometeu. Então Epimeteu era irmão de Prometeu e Pandora, portanto, casou com o cunhado. Precisa guardar isso que não vai cair na prova. Zeus organiza uma bela caixa, uma caixa cravejada de brilhantes, rubis, pedras preciosas. Cola tudo isso na caixa e a caixa fica linda, uma caixa de ouro com pedras preciosas verdadeiras. E manda que Hermes, o mensageiro dos deuses, traga essa caixa e dê de presente a Pandora, cunhada de Prometeu, para fixar. Pandora recebe aquela caixa belíssima, brilhante, esfuziante, e diz: isso é para mim? Sim, Pandora. Isso é um presente de Zeus para você, Pandora. Zeus quis te dar esse presente, Pandora. A caixa é tua. Ela olha a caixa e fica embevecida, deslumbrada, olhando aquela coisa linda. Mas o Deus mensageiro diz: Pandora, só uma coisinha. Você não pode abrir essa caixa nunca. Os mais espertos já entenderam a maldade de Zeus. Como é que se dá uma caixa a uma mulher? E diz que ela não pode abrir nunca. Hermes não tinha dobrado a esquina, queridos. Pandora não abriu a caixa. Ela escancarou a caixa. E de dentro dessa caixa saíram todas as coisas ruins desse mundo. As lágrimas das despedidas, os diagnósticos incuráveis, as doenças que matam, a saudade, a violência, o horror, o medo, a depressão, a solidão. Tudo que é mazela, tragédia e horror saiu de dentro dessa caixa e assim se espalhou pelo mundo inteiro. No fundo da caixa ficou só uma coisa, irmãos. Lá no fundo da caixa ficou uma única coisa. A essa coisa dá-se o nome de esperança. A esperança que é a filha dileta da fé. A gente pode ver esse mundo destroçado, esse mundo equivocado, mas aquele que tem esperança guarda a certeza de que está tudo em processo e que um dia as coisas melhorarão, um dia. Quando Jesus, no sermão profético, que se encontra no capítulo 24 e 25 de Mateus e 13 de Marcos, quando ele pinta aqueles dias terríveis das destruições, os discípulos perguntam: mestre, quando isso vai acontecer? E ele diz: eu não sei, nem os anjos do céu sabem, só Deus, só o Pai é que sabe. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses,
falando dessa vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor, da parúzia, para que o povo não ficasse assanhado, imaginando que já fosse para já. Ele diz: não se atormentem, porque esse dia vai chegar como um ladrão noturno, sem avisar. Jesus, então, ao final do sermão profético, ele simplesmente diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por enquanto, o mundo é tristeza. Os fantasmas das horas vazias passam arrastando correntes. A dor, aflição, desânimo e depressão. Mas perseveremos sempre, queridos, porque Jesus está no leme e mais cedo ou mais tarde haveremos de contemplar um novo dia, um novo despertar. Muita paz.